duas palavrinhas aqui extremamente importantes que causam um pouquinho de confusão. As palavras são as seguintes, ó. Design e designer. Parece simples, mas para quem está chegando agora no design, a gente precisa conversar sobre elas. Acontece muito de muitos clientes chegarem para pedir uma consultoria, para pedir para a gente fazer um trabalho e falar: Leandro, será que você pode fazer um designer para mim? Aqui vem do inglês, tá, galera? Designer é o profissional. Design é o que você faz. Você faz design. Design é projetar, beleza? Então, design é projetar. Designer é o profissional que projeta. Então, quando você vai fazer um pedido, você faz um pedido de design. Eu preciso que você trabalhe o design para mim. Você é o designer que trabalha o design para mim. Então, você faz o design e você é o designer. Beleza? São palavras simples, mas quando você entra no mundo do design, se você não estiver acostumado com elas, já acontece demais. Você pode entrar nos designs, alguns designers eles são mais chatinhos com os termos, vão começar a desacreditar você. Então, são dois termos aqui que, apesar de ser extremamente simples, são importantes, tá? São importantes, então não confunda design com designer. Designer é o profissional e design é a profissão. E o X e o Y a gente falou ontem, né? O que é o X? O X é o User Experience, ou experiência do usuário, e UI é User Interface, ou interface do usuário, né? Então, UX Design é o design, experiência do usuário, é você projetar para a experiência das pessoas que usam o produto serem melhores. E UI é você projetar aquilo que o usuário vai usar para operar aquele seu produto. Outras palavrinhas que são importantes, que a gente também aprofundou ontem, diferença de usuário e cliente. Qual que é a diferença de usuário e cliente? Cliente é aquela pessoa que está te contratando e vai te pagar para criar um site, para criar um aplicativo. O usuário é quem vai usar o produto. Então, normalmente, o usuário a gente chama que é o cliente do cliente. Normalmente, o usuário... Vamos lá. Normalmente, o usuário é o cliente do seu cliente. Alguém está te pedindo para fazer um site, o usuário não é quem está pedindo para fazer o site, o usuário é quem vai usar o site de fato. Então, design de experiência do usuário é projetar uma experiência melhor para quem vai usar o produto. Não é para quem está pedindo para você fazer o site. Então, não adianta só validar o site com a pessoa que está pedindo para você. Beleza? Então, isso precisa ficar bem claro, isso é bem importante, porque UX Design não é perguntar para o seu cliente o que ele quer. É entender o que os clientes dele realmente precisam para o negócio dele decolar, beleza? Você só vai ser valorizado na sua profissão em design de experiência do usuário se você aprender a criar produtos que ajudam as pessoas a fazer o que elas precisam e que fazem a empresa ter resultados melhores. Tá? Se você simplesmente faz uma parte visual que não gera valor de fato para a empresa, você passa a ser um profissional que, no momento de corte, acaba sendo descartado. Né? Então, se você quer ser mais valorizado, se você quer se tornar mais importante, você precisa ajudar a resolver os problemas que a empresa tem. Beleza? Então isso é bem importante. Outras palavras que a gente precisa entender aqui, olha. O que é um stakeholder? Vou escrevendo. Eu vou ter que deixar a tela da escrita, porque vai ser legal a gente deixar a tela aqui para a gente poder ir para escrevendo, porque tem umas palavras que não vão ser simples para quem não entende muito bem inglês. Stakeholders. Stakeholders são as pessoas interessadas no projeto. A gente chama de stakeholder o diretor da empresa, o investidor, às vezes até mesmo a equipe, são aquelas pessoas interessadas no sucesso do projeto, beleza? Então, stakeholders são essas pessoas. Então, quando a gente fala muito em design de experiência do usuário, que a gente precisa gerenciar as expectativas do stakeholder, é porque se as pessoas que são interessadas no projeto achar que o projeto não vai funcionar, que aquilo lá está sendo investimento perdido, que o jeito que você está fazendo não vai dar certo, você não vai ter o patrocínio necessário para emplacar boas soluções. Então, você está o tempo todo atento ao que os stakeholders estão esperando do produto e gerenciando a expectativa deles é extremamente importante, tá? Então, stakeholders é uma palavrinha aí bem importante de vocês saberem. Tem uma coisa importante aqui, ó. Qual que é a diferença de um profissional generalista e um profissional especialista? Especialista. A gente diz que um profissional generalista é aquele que entende um pouquinho de cada coisa. Tá? Ele tem uma visão geral de como tudo funciona. Então, digamos, dentro do design de experiência do usuário, uma pessoa que entende de pesquisa, uma pessoa que entende de prototipação, entende de estratégia, entende de design de interface, se ele entender um pouquinho de tudo, ele tem um conhecimento generalista de como funciona a gestão de um produto, a criação de um produto digital ou de um serviço. Pode ser offline também, nem precisa ser digital. Mas o conhecimento generalista em qualquer profissão é quando você entende no nível mais macro, né? É como se você não aprofundasse, você tem uma amplitude de conhecimentos, mas não aprofundado. O especialista já é aquele que aprofunda no conhecimento.
Então, um cara, por exemplo, um UX Researcher, vamos falar aqui de UX Researcher, é aquele cara que está mais focado na pesquisa, tá? Então é o profissional que está mais focado na pesquisa, deixa eu deixar assim. E aí, ele é um grande especialista nisso, ele entende qual é a melhor técnica para usar em cada momento para gerar o máximo de aprendizados possível para aquele produto, tá? Ele é um especialista. Mas adianta você ser um especialista e você só entender de UX Research, por exemplo, de pesquisa com o usuário, e não entender nada de design de interfaces? Cara, eu sei fazer pesquisa, mas não me pergunta onde é que eu tenho que botar o botão não, porque eu não faço ideia de onde eu tenho que colocar esse botão. Não é um profissional completo, você concorda? Você vai fazer a pesquisa, como é que você vai fazer um bom teste de usabilidade se você não entende bem de design de interfaces e não sabe como que você vai materializar aqueles aprendizados em um produto? Porque o seu trabalho em design de experiência do usuário é transformar as dúvidas e os riscos que você tem em relação ao que você conhece sobre como as pessoas precisam do seu produto em solução. É como você transforma problema em solução. Então você precisa ter uma visão geral. Por isso é muito importante você ser um profissional T-shaped professional. Profissional do tipo T. Por que T, Leandro? Olha só. O que é o T-shaped professional? T-shaped professional, imagina só. É como se você tivesse na base do teu os conhecimentos generalistas, então é uma pessoa que entende um pouquinho de vários conhecimentos, mas ele tem uma especialização. Então ele tem uma perninha aqui, né? Então o T é como se fosse assim, a base generalista mais uma perninha da especialização. Então um profissional formato T, ou T-shaped, em forma de T, é esse profissional que é um dos profissionais mais procurados do mercado hoje em dia, tá? É um profissional que consegue se integrar bem na equipe, ele conhece exatamente até onde vai as atribuições deles, quais são as atribuições das outras pessoas, e ele consegue jogar bem em equipe. Ele sabe que ele precisa, por exemplo, engajar o time de desenvolvimento durante um teste de usabilidade, para aquele produto ser construído melhor, porque ele sabe que no momento da construção do produto, da codificação, se a pessoa entender o porquê de cada pequena decisão de design que foi tomada ali, ele vai construir melhor, ele não vai pular etapa, ele vai dar atenção para os detalhes mais importantes. Então, você ser um profissional T-shaped é extremamente importante. Então, tente aprender um pouquinho de tudo e se especialize. Se especialize. Isso vai ser importante para a sua carreira. Então, esse é o tal do T-shaped professional.